Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo importante porque tem reviravolta novamente no Flamengo. O Flamengo chega à terceira operação ou terceira negociação que volta atrás após uma repercussão negativa nas redes sociais e dessa vez foi a vez do Matheus Gonçalves. Pois é, jogador que estava praticamente vendido ao Cruzeiro, só faltava a assinatura dos contratos. Inclusive, o próprio jogador já tinha sido avisado. Enfim, a gente vai falar sobre isso. Não vai mais para o Cruzeiro e a gente vai trazer todos os bastidores dessa decisão. Tendo visto que no último vídeo eu falei sobre o Matheus Gonçalves. Inclusive, ele está jogando nesse momento. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, ele acabou de fazer um belo gol, o segundo do Flamengo, diante do Atlético Mineiro, pelo Sub-20. E tem também Flamengo de olho em venda do Richard Rios do Palmeiras. O Flamengo pode ganhar 12 milhões de reais numa venda do Richard Rios, destaque do Palmeiras nas últimas temporadas. Lembrando que o Flamengo ainda tem percentual dele, a gente vai trazer aqui quanto desse percentual e por quanto o Palmeiras deseja vender o meia colombiano para o futebol europeu. O Zenit tentando levar o jogador, a gente vai falar, uma proposta milionária. E tem a Roma, que também tenta o Wesley, está tentando o Richard Rios. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e hypar o vídeo. Isso é importante, tá? Hypar o vídeo é muito bom, ajuda demais. Vamos lá, eu vou começar falando do Matheus Gonçalves, porque no vídeo de ontem eu acabei falando que o negócio estava feito, que ele inclusive ia fazer, o acordo verbal estava feito, só faltava o Flamengo assinar o contrato, algo que o Cruzeiro esperava desde sexta-feira, e os empresários do atleta também, e o Matheus Gonçalves já havia dito que faria a despedida dele pelo Sub-20, pelo que eu sei até vídeo de despedida ele tinha, porque é um jogador que tem muita identificação com o Flamengo, é cria das categorias de base do Flamengo, mas ele deseja, como os outros jogadores de futebol, jogar. E no Flamengo ele não joga. E ele estava extremamente animado com a possibilidade de se transferir para o Cruzeiro, contrato até 2030. O Jardim já tinha até conversado com ele em relação a característica, estilo de jogo, como o treinador gostaria de utilizá-lo em campo, mas ele não vai mais. Pelo menos até a gravação desse vídeo, essa é a decisão de BAP. E uma coisa que precisa ser dita, tá, gente? Essa negociação nunca foi passada pelo departamento de futebol, lê-se José Boto. Muita gente botando essa negociação na conta dele, de fato não foi. Foi uma negociação de presidente para presidente, de BAP com Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro. Inicialmente o Cruzeiro ofereceu 3,5 milhões de euros, pagos em duas parcelas, a primeira parcela de 2 milhões de euros à vista e a segunda de 1,5 em abril do ano que vem, mas aí o BAP pediu não, a gente aceita esse valor se o pagamento for à vista. E o Pedro Lourenço falou, beleza, eu pago à vista, como aconteceu com Fabrício Bruno. E a relação das duas diretorias, por isso que foi de presidente para presidente, sempre foi muito boa. E aí o Cruzeiro ficou esperando a assinatura final, o envio dos documentos e tal, os advogados já estavam trabalhando, eis que nessa segunda-feira o Cruzeiro, no caso, porque eu estou gravando esse vídeo segunda, eu vou publicar esse vídeo na terça. Ontem, para quem está vendo esse vídeo na terça, o Flamengo simplesmente vira para o Cruzeiro e diz que não vai mais fazer negócio. Obviamente, o Cruzeiro não gostou nem um pouco, e o Cruzeiro entende que isso foi feito por conta da repercussão negativa. Eu não tenho essa informação. Entrei em contato com uma pessoa do Flamengo para entender, essa pessoa me resumiu das seguintes formas. Venê, preste atenção. Há conversas que muitas vezes são vendidas como finais e não são. A pressa em se definir que um encontro vai dar em casamento é um equívoco. Essa é a verdade, disse a pessoa. Bom, vamos lá. Todo mundo tinha ciência que o Cruzeiro já tinha recebido o ok do Flamengo. Inclusive, a imprensa inteira noticiou isso. E agora não vai mais. Foi uma repercussão extremamente negativa quando nós publicamos a informação, rede social vindo abaixo, como é que vende um jogador desse por essa quantia para o Cruzeiro, que é rival direto do Flamengo. E, de fato, eu vou repetir o que eu falei em outros momentos. Não acho o valor baixo. Acho que a venda para o Cruzeiro é algo que eu talvez não fizesse se eu fosse dirigente, porque o Cruzeiro vai brigar por título com o Flamengo até o fim da temporada, sem sombra de dúvidas.
Mas, independentemente do motivo, repercussão ou não, acordou com uma outra ideia ou não, não sei qual é o motivo, eu estaria sendo leviano se eu falasse para vocês que foi por conta da repercussão negativa. O que eu estou trazendo é uma visão da diretoria do Cruzeiro, e na visão deles foi por conta da repercussão negativa, porque, entre aspas, já tinham apertado a mão, já tinha dado o ok verbal. Dito isso, já são 3 negociações que o Flamengo volta atrás. Mickey Johnston, o Flamengo estava com o jogador fechado, o jogador ia chegar ao Rio de Janeiro, desembarcar e assinar o contrato. Vitor Hugo, o Flamengo ia, entre aspas, ceder esse jogador ao Famalicão de Portugal, ficando com 50%, depois de uma repercussão extremamente negativa. O que o Flamengo fez? Voltou atrás. E agora, Matheus Gonçalves. Então, eu acho que a gente tem que olhar e ficar, entre aspas, preocupado com isso, porque se toda vez que for uma repercussão negativa a diretoria voltar atrás, é sinal que não tem convicção no trabalho. Enfim, mas é isso, fica a informação para vocês. Agora vamos falar sobre o Richard Rios. Por que Richard Rios? Jogador que já passou pelo Flamengo, todo mundo sabe, foi cedido ao Guarani na ocasião, e hoje é um dos principais jogadores do Palmeiras. Para mim foi o melhor jogador do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. E é um jogador extremamente valorizado, recebendo muitas propostas. Ontem, no caso, hoje que eu estou gravando esse vídeo, segunda-feira, o Zenit fez uma proposta ao Palmeiras de 30 milhões de euros, quase 200 milhões de reais, para contratar Richard Rios. Porém, quem recusou foi o jogador, não foi o Palmeiras. O Palmeiras aceitou, disse sim. O jogador falou, não quero ir para o Zenit, não quero ir para o futebol russo. Quero ir para a Roma. A Roma também fez uma proposta ao Palmeiras, só que uma proposta muito abaixo, de 24 milhões de euros fixo, 156 milhões de reais, mais bônus considerado baixo também. E aí fica nesse impasse. O Palmeiras nega a proposta da Roma, a Roma tem o sim do Richard Rios. O Palmeiras aceita a proposta do Zenit e o Zenit tem o não do Richard Rios. Fato é que o Flamengo está de olho bem aberto nessa possível venda de Richard Rios, porque o Flamengo tem direito a 6,66% da operação, do valor da quantia. Supondo que ele seja vendido por 30 milhões de euros. Eu pedi ajuda ao meu amigo Rafael Mesquita, que acompanha o canal Vene Casagrande, para fazer esse cálculo. E ele me mandou aqui. Vene, se for esse valor, 30 milhões de euros, e o Flamengo tem direito a 6,66%, daria 1.998.000 euros. Vamos arredondar, 2 milhões de euros. 2 milhões de euros é mais de 12 milhões de reais. Seria como se o Flamengo estivesse vendendo um jogador por 12 milhões de reais. E o Flamengo ainda tem direito a mecanismo de solidariedade da FIFA, porque ele deu uma passadinha aqui pelo Flamengo pela categoria de base. Então, é muito bom sim o Flamengo acompanhar, porque essa quantia vai cair nos cofres do clube. Uma quantia muito boa, por sinal. Então, fica a informação. Eu prometi para vocês e está aí a informação de quanto o Flamengo tem direito a uma venda de Richard Rios. Vamos torcer para o Palmeiras vender por um valor ainda mais alto, porque assim cai mais na conta do Flamengo. Beleza? Tamo junto, galera. Abraços. Fui!